E o programa Vida e Estilo está começando nessa tarde maravilhosa de sábado, porque você sabe, né? Todo sábado, 15h30, você tem um encontro marcado comigo aqui no programa Vida e Estilo. Você deve estar se perguntando, onde a Aline está? Gente, eu tô aqui no Espaço Sala, que vocês já sabem, né? Que é o nosso apoiador. Nós usamos aqui todo o cenário do Espaço Sala, trazendo para você e toda essa beleza que é desse hub de decoração. E eu já estou aqui esperando o meu convidado de hoje para falar sobre personalização de ambientes através dos tecidos. Não saia daí, fique conosco. No quadro de decoração e estilo de hoje, eu estou recebendo o Guilherme Neto, ele que é design de interiores. Bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Aline. Estamos aqui no Espaço Sala, que é um hub de decoração que você já conhece, onde arquitetos, designers de interiores podem trazer aí os seus projetos para cá, para executar, né, Guilherme? Onde temos aí uma execução de altíssima qualidade. Sempre. E o Guilherme vai trazer para nós hoje, gente, tecidos personalizados. Então, para você aí, dona de casa, quer dar um upgrade aí na sua casa, personalizar algum ambiente, a sala, o quarto do bebê, né, aquele quarto de hóspedes, o Guilherme vai nos ensinar como pode personalizar através dos tecidos aplicados em estofados, em cortinas, principalmente estofados. Ah, maravilhoso, gente, viu? Não precisa colocar cor só nas paredes ou nos detalhes. O Guilherme vai trazer aí como a gente pode personalizar através dos tecidos. Começa, então, Guilherme, explicando para nós a diferença aí desses tecidos, porque eu acabei de ver aqui, ele estava me explicando. Essas cores aqui, gente, que vocês estão vendo no vídeo, são basicamente as mesmas cores, Exatamente. Porém em tecidos diferentes. A gente tem aqui 3 tipos de tecidos diferentes, cada um deles aplicado com as mesmas cores. Assim vocês conseguem verificar como que a impressão fica em cada um desses tecidos, mas a gente está pulando, deixa eu voltar a explicar. Esses tecidos aqui, a gente consegue imprimir imagens neles, as imagens que a gente quiser. Então, digamos que você queira uma textura, uma estampa que você acha legal, ou alguma coisa muito específica, a gente consegue trazer nesses tecidos aqui. Estampar. Exatamente. Tanto nesse que é impermeável. Esse aqui ele é impermeável, esse aqui ele é a base de algodão. De algodão. E aquele ali, ele é um veludinho. Exatamente. Que tá lindo, inclusive, deixa a cor bem vívida, né? Muda muito, né? O brilho, o jeito da impressão, a textura, a gente consegue sentir muito essa textura, essa aqui já nem tanto. E isso é interessante pra gente conseguir ver como que vocês podem usar em cada ambiente. E também pra gente conseguir verificar que tipos de estampa, porque quando a gente começa a falar de estampa, muita gente fica com dúvida, com medo, né? A gente trouxe algumas opções aqui. Tá. Essas estampas aqui são algumas estampas que são bem em alta, que o pessoal tá voltando a utilizar, e que é uma das coisas que a gente gosta de falar com estilo, né, Aline? Sim. Pra gente começar a trazer ali um estilo um pouco mais forte, fugir um pouco só do branco, do cinza, igual a gente estava conversando. Cinzas, igual acontece lá na minha casa, que eu estava dizendo pro Guilherme, mas é legal para trazer personalidade, né? Então, aqueles elementos que você gosta, se de repente gosta de coisas mais românticas, obviamente, acho que a pessoa vai optar por florzinhas mais delicadas, tons mais rosés, porque isso transmite um romantismo. Muito. Na verdade, o que eu acho que é legal é você realmente pensar no que você gosta. Isso. E aquilo que te atrai naturalmente. A gente tem que ter um pouquinho menos de medo de você usar. Assim como a gente usa no nosso look, a gente usa na vida, né? Às vezes você chega com uma pessoa e ela tá toda florida, com uma roupa toda estampada, e você vai na casa dela, tá tudo muito simples. E isso vem do medo, né, de ousar. Então o que eu digo? Vai atrás daquelas estampas que naturalmente você acha bonita, que você bate o olho e acha legal, e depois traz o designer, traz o arquiteto para começar a perguntar como que eu posso usar isso na minha casa. Tá. Que aí você vai imprimindo a personalidade da pessoa no ambiente. Maravilha. E o Guilherme, ele tem uma loja, gente, onde ele faz a personalização de cabeceiras, sofás. São estofados sob encomenda. Estofados. Então, assim, a gente consegue fazer qualquer tipo de estofado, desde canto alemão e cabeceira até sofás mais trabalhados. A gente tem uma linha, claro, fixa, caso vocês querem ver. Eu vou te passar as imagens que você pode passar aqui na tela. E a gente sempre faz tecidos diferentes também.
É muito Sim. comum, porque como a gente vai para um lado que a gente está personalizando, por que não personalizar o tecido, né? Com certeza. E eu já fiquei aqui pensando quando ele falou em cabeceira, porque geralmente a gente vê aquelas cabeceiras assim, mais tom de gelo, cinza, umas cores mais claras, beges ali. Eu acho que dá para trazer uma corzinha também. Com Personalizar ali conforme o estilo da pessoa, né? Acho que a questão de criar o projeto de design para casa, você estuda muito quem mora na casa, né? Exato, a gente tem que pensar muito no estilo da pessoa e agradar ela especificamente. E às vezes acontece também que nem a gente está falando de estampa. Digamos que você fez uma casa que tem um tom muito específico que você gosta. Digamos que a gente esteja fazendo aqui, sei lá, uma casa da Barbie, e você quer um tom muito específico de rosa Barbie. Tá. A gente consegue mandar imprimir o tecido na cor que você quiser. Então hoje a gente já não precisa mais esperar ter a sorte de encontrar o tecido na tecnologia que você quer, como por exemplo esse aqui impermeável, ou numa textura que você quer, e depois verificar, achar a cor. Não, a gente já consegue escolher o tecido, escolhe a cor e manda imprimir. Ai, maravilhoso, adorei. Então, se você já está com ideias, gente, aproveita e pega o papel e a caneta, porque a gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, o Guilherme vai mostrar para vocês aí um antes e depois de um projeto que ele fez em específico, que está maravilhoso. Nós já voltamos. Você já imaginou encontrar um lugar onde pudesse resolver muitos itens do seu projeto? Sim, este lugar existe e fica bem pertinho de você, na frente de um dos pontos turísticos mais famosos de Curitiba. O Espaço Sala foi criado para vocês, arquitetos, designers e engenheiros, encontrarem tudo em um só lugar. Uma infinidade de pisos vinílicos, carpetes, tapetes, cortinas, persianas e papéis de parede das marcas mais conceituadas do mercado. Tudo isso em ambientes assinados por profissionais conceituados. O nosso propósito é promover uma experiência única de compra para você e seus clientes. Contem com a gente e vem para a sala. Nós voltamos, então, hoje aqui falando com o Guilherme Neto, ele que é design de interiores, no nosso quadro de decoração e estilo. Estamos aqui no Espaço Sala, que você já conhece, gente. E o Guilherme está trazendo aqui algumas soluções aí para você personalizar a sua casa através dos tecidos. E ele trouxe um antes e depois para mostrar, né, Guilherme? Esse é super legal, esse antes e depois, porque eu queria mostrar para vocês, esse apartamento que a gente está mostrando aqui na tela, ele é antigo, a gente pegou ele da década de 70, e a gente quis revitalizar ele sem perder a essência dos anos 70, que eu acho que é muito importante quando a gente está reformando um apartamento antigo que já tem alguns pontos. E isso é legal porque a gente consegue ver nos tecidos e nos papéis de parede que a gente quis trazer essa ideia do antigo revitalizado, né? Então a gente vê que é claramente novo, ficou super legal, na minha opinião. Sim, e impacta visualmente. Impacta muito. Perceber que dá mais vida também ao ambiente, sim, né, Guilherme? E dá para sentir a personalidade do cliente, que eu acho que é o mais importante. Já dá para imaginar quem mora ali, só olhando o projeto, né? Aí eu pedi pro Guilherme compor aqui para nós, gente, algo que esteja em evidência e que é uma tendência do momento, né? Daí o que você trouxe para nós, Guilherme? A gente percebeu alguns anos atrás que veio muita força o bouclé, que é esse tecido aqui mais texturizado. Ele lembra um pouquinho aqueles tecidos mais antigos, só que ele ainda veio no branco, no bege, no cinza, com uma combinação... Cores mais neutras, Isso, cores bem neutras. Gente, ele é muito gostoso. É muito confortável, né? Bem suave, agradável. Esse aqui está sendo usado mais nos estofados. Isso, sofá muito comum, porque a tecnologia conseguiu trazer esse tecido com muito mais força de utilização dele mesmo. Ele é muito mais firme. Então não é mais tão difícil fazer a limpeza, não é tão difícil utilizar. A durabilidade vai ser bem maior. E enquanto isso, a gente combinava com esses tecidos ainda mais texturizados para trazer o conforto. Entendi. Isso aqui a gente percebeu muito na Semana de Milão, 2 anos atrás, começou a vir com bastante força e chegou aqui no Brasil. E agora a gente já está percebendo que lá na Semana de Milão, e por isso que eu trouxe os texturizados para vocês, a gente já está trabalhando com os tecidos ainda com essa ideia do antigo, mas com bastante cor, bastante ênfase. Então, se vocês querem alguma coisa agora, esse ano, bouclé. Se vocês já estão aí com um passinho no futuro,
os tecidos mais texturizados. Entendi. E esses outros tecidinhos aqui seria para produção, por exemplo, das almofadinhas para compor. Isso. Olha que bonito. Esse aqui a gente consegue fazer até cortina com barreados assim, né? Dá uma barra fica lindo. Fica lindo. E ele traz esse conforto e essa ideia de começar a introduzir. Para quem tem dificuldade de trabalhar com essas estampas ou fica com muito receio, a gente começa trabalhando pelas texturas. Então você não iria dizer que isso aqui é uma estampa, né? Mas ele não é liso. Ele tem uma textura e transmite assim, gente, aconchego, conforto, só de olhar aqui. Então eu adorei, ó, gostei delícia, né? Da ideia. Então para você que quer repaginar aí a sua casa, né, de uma forma, muitas vezes, que não vai dar muito trabalho, né, Guilherme? Claro. Porque eu acho que fazer essas mudanças, assim, com tecidos na casa, não precisa fazer reforma, não dá sujeira, né? E sabe o que é interessante? As pessoas acham que fazer um estofado novo ou fazer um personalizado para casa acaba sendo muito caro. E a verdade é que não é. É basicamente mesmo os valores que você compraria para um estofado novo. Então é muito legal a gente vir aqui escolher uma estampa que você acha super legal, mandar fazer do tamanho que você quer, do jeito que você quiser, já manda fazer as almofadas. Sim. E você tem uma revitalização super fácil, porque na verdade você vai chegar um sofá novo na sua casa, não vai fazer bagunça nenhuma, não tem que ter quebra-quebra, e revitaliza bem rápido, né? Com certeza. E esses fundos, assim, mais neutros no sofá, possibilita, por exemplo, depois trocar o estilo da casa, trocando só as almofadas, a manta, exato, né? Já muda o estilo da casa, porque aí você tem o estofado neutro, e aí vai só fazendo pequenas mudanças. Pequenos detalhes. Eu aqui achando, né? Tá certo, é isso mesmo, porque na verdade, assim, se você é uma pessoa que normalmente já é mais pro neutro, já é mais um estilo mais calmo, que não quer ousar muito, vai usando nos detalhes que fica fácil de trocar. Quais são esses detalhes? Uma manta, uma almofada, uma cortina, um tapete. Depois disso, já viriam para os móveis. E daí facilita, né? Guilherme, agora eu acho que tu encheu o pessoal de ideias aí. Eu tenho certeza que eles estão querendo já saber qual é a tua rede social. Então vou te passar aqui as redes sociais. Aproveita, já segue que tá passando no vídeo, já segue o Guilherme lá nas redes sociais e acompanha os conteúdos aí e os projetos que ele tem feito. Obrigada, viu, Guilherme? Obrigada, Aline. E agora, você que está aí nos assistindo, continue conosco. Tenho certeza que você vai gostar. Já voltamos. E hoje o Vida Estilo veio visitar aqui a casa da Ali Veit. Obrigada por nos receber, Ali. Bem-vindos. A Ali Veit, que é influenciadora, e vocês devem conhecer ela e dos conteúdos que ela produz nas redes sociais sobre lifestyle e voltados para mulheres de 50 a mais, é isso, Ali? Agora 50, né? Agora 50, porque ela está comemorando o aniversário em poucos dias. Dia 16 de maio, completei 50. Até então era um conteúdo 45 mais, né? Agora 50 mais. Maravilha, mas antes a gente quer saber aí, Ali, como que você iniciou nas redes sociais? Hoje você é influenciadora e já tem isso bem posicionado aí na sua vida, na sua carreira, nos seus objetivos. Mas antes disso, o que você fazia? Qual era a profissão? Eu era advogada e trabalhava full time em um escritório, mas sempre com um desejo de compartilhar um pouco melhor algumas coisas. Não necessariamente estilo de vida, que é hoje em dia, né, o meu foco, mas eu compartilhava bastante sobre viagens. Enquanto eu trabalhava, enquanto eu advogava, as minhas férias eram todas registradas. Todas registradas ali nas redes sociais. Sim. Para os amigos íntimos. Não, eu já tinha um perfil aberto, Já tinha um perfil aberto. Mas basicamente, era uma época que o Instagram não priorizava ou não tinha conteúdo em vídeo, então eram fotos, então eu tinha muitos registros em fotos das viagens que a gente fazia. E aí, depois disso, só que eu fui migrando para um conteúdo mais de estilo de vida mesmo, e assim, voltado para o nicho dos 50 mais ou 45 mais, é bem mais recente também. Mais recente, tá, mas voltando ali na parte profissional, o que fez você deixar, né, de atuar como advogada e
fazer essa transição de carreira. Acho que a gente pode falar que é uma transição de carreira, né? Foi uma transição de carreira. 2019 foi um ano bastante difícil para mim. Foi um ano muito legal, porque eu fiz viagens lindas, mas ao mesmo tempo, falando na questão de saúde física e emocional, foi um ano bastante complicado para mim e não estava mais fazendo muito sentido continuar advogando. Na verdade, eu estava me adoecendo. Eu percebia que estava me adoecendo. Porque muitas vezes, né, nas nossas vidas, a gente vai somatizando algumas coisas. Sim. E aí tem um momento que o nosso corpo não aguenta. Com certeza. E a profissão que a gente exerce, né, Ali, ela tem que nos trazer essa recompensa. A gente tem que se sentir feliz, né? Eu não posso dizer que eu não amo o direito, porque eu amo. Eu acho, assim, o direito realmente uma profissão muito linda. Eu gosto, eu acho que é essencial para o funcionamento de toda a nossa sociedade. Mas naquele momento, para mim, não estava mais fazendo sentido e estava me adoecendo. E aí você fez uma pausa. Isso. Aí eu decidi sair do escritório onde eu trabalhava e o Beto, meu marido, propôs de nós passarmos um tempo fora do país, né, mais próximo do meu filho, que estava terminando o high school naquele momento. Então, para a gente passar com ele esse período ali, que era uma fase importante na vida dele também, para eu poder dar um tempo para me recuperar. Que bacana, bem gostoso, né? Poder estar perto de quem a gente ama. Sim, quando a gente precisa, né? De momentos assim para se reconectar consigo, né? Recarregar as energias. Essa é uma palavra que você falou e que faz realmente muito sentido para mim, que é essa reconexão, não só comigo, mas com o meu filho que já morava fora, próximo do pai há algum tempo. Então, realmente era um momento assim de eu me reconectar com ele e comigo e repensar aquela fase da minha vida. Eu tinha completado 42 anos, não, um pouco mais, né? Quantos que eu tinha? Esqueci. Eu tinha completado já 45 anos e era uma fase que eu pensava no que fazer ou não fazer, já que aquilo não estava fazendo sentido para mim. E aí nós passamos esse período fora e fomos surpreendidos pela pandemia. Exatamente. Nós fomos final de 2019, então início de 2020 nós ainda estávamos lá e fomos surpreendidos pela pandemia. Até a pandemia iniciar, eu continuava compartilhando mais dicas de viagem, porque em tese eu estava viajando, né? E nesse momento surgiu uma curiosidade muito grande das pessoas em falar ou entender o que estava acontecendo no resto do mundo. No resto, né? Nos outros países, como os outros países estavam enfrentando esse momento. Exatamente. Então, muita gente começou Foi uma oportunidade, então, né? Muita gente começou a me procurar para eu compartilhar mais. Aí, como estão os restaurantes já abriram, as lojas estão fechadas, o que está acontecendo aí nos Estados Unidos, em Indiana, que era o estado que eu estava. E aí eu comecei a compartilhar mais e mostrar também mais estilo de vida, né? Muito também de restaurante. Mostrar como você vivia. Como eu estava vivendo. Né? No dia a dia, ali a sua rotina. Exatamente. E em junho que nós conseguimos finalmente voltar para o Brasil, e quando eu retornei eu já tinha um público mais ávido para continuar com este conteúdo, que não fosse só viagem, mas que fosse um conteúdo mais abrangente, né? Então aí nesse momento de retorno para o Brasil você já conseguia olhar ali para as redes sociais, para o seu perfil e ver que com uma nova perspectiva. Uma perspectiva de uma nova profissão, uma atividade a exercer. Isso. E naquele momento eu me propus mais 6 meses. Então, se deu um prazo. Me dei um prazo. Tá. Então vou aguardar até o final do ano para saber se eu volto a advogar, se eu volto a trabalhar com o direito ou se eu decido realmente mudar a direção, né?
Bom, então acho que o final nós já sabemos, né? No final nós já sabemos, né? Porque cá estamos. É. Mas assim, Ali, como é que você foi se inspirando? Assim, o pessoal foi pedindo para você criar mais conteúdo, foi trazendo essas possibilidades, ou você foi algo bem instintivo, algo bem pessoal mesmo de você começar a trazer looks? Porque você falava muito sobre os restaurantes, né? Os lugares, as viagens. E aí você começou a criar conteúdo falando com mulheres que estavam passando ali pela mesma fase ou uma fase similar e encorajando essas mulheres, porque eu sou uma das seguidoras dela, tá? E como é que foi essa reviravolta assim, de conteúdo? Na verdade, sempre foi muito instintivo e muito na vontade do que eu gostaria de passar. Então, nunca foi algo assim planejado, por exemplo, agora eu vou parar de falar de dicas de lugares, restaurantes e tudo mais e vou focar nisso. Não, eu fui sempre seguindo aquilo que estava fazendo sentido para mim. No momento. Tá. Então, eu percebi que eu gostava de compartilhar as minhas roupas, porque eu sempre tive um estilo meu, né? Então... E você sempre teve facilidade, assim, com vídeo? Eu acho que sim. Eu acho que teve essa facilidade e eu sempre gostei de mostrar o que eu estava fazendo e que talvez pudesse romper um pouco com aquela imagem de que uma mulher de tal idade deve ser assim. Porque a gente não deve ser nada, a gente tem que ser fiel a si mesmo. Exatamente. Então, isso que foi me direcionando e isso que me direciona até hoje. Quebrar paradigmas, né? A mulher, independente da sua idade, ela deve ocupar o espaço que ela queira, que ela se sinta bem. Exatamente. Então a ideia sempre foi essa de ser, acima de tudo, fiel a mim mesma. Eu acho que é isso que faz o teu conteúdo ser tão gostoso de assistir, de compartilhar também, porque ele é genuíno. A gente sente isso. Não teria como ser diferente. Eu acho que eu não conseguiria. Tanto que toda vez que eu tenho alguma publi para fazer, alguma parceria, e que hoje em dia, graças a Deus, né, ou as coisas, as próprias agências ou as próprias marcas, elas já estão entendendo que quanto mais livre você deixa o influenciador para ele imprimir a sua própria personalidade, melhor as coisas fluem na criação de conteúdo, porque o conteúdo ele tem que ser algo que crie essa conexão com o público. Que você possa explorar a sua criatividade, né? Exatamente. E aí no início, quando eu recebia alguns roteiros muito fechados, eu travava, ficava algo assim que não era muito natural. Sim. Então, hoje em dia, eu já consigo, né, quando eu recebo algum briefing, alguma coisa, eu já consigo opinar e falar, não, olha, que tal se nós fizéssemos dessa forma? Porque o meu público, ele compreende que eu sou assim, e se eu fizer qualquer coisa que destoe muito do que eles estão acostumados, eles vão perceber, e aí perde o sentido, né, da gente trabalhar se não for uma coisa natural. Com certeza, com certeza. E é dessa forma que o criador de conteúdo, o influenciador, consegue imprimir a sua identidade no conteúdo, né? Mas para você que está nos acompanhando aí, já segue a Alivate nas redes sociais? Se não, aproveita, já segue ela aí, que tá aparecendo o @ aí do Instagram e do TikTok também. Sim, né? E pega uma aguinha, um cafezinho e espera um pouquinho que a gente vai fazer um rápido intervalo e já voltamos, que a Ali vai contar mais um pouquinho dos bastidores de criação de conteúdo dela. Já voltamos. Nós estamos de volta aqui no nosso quadro de moda e atitude na casa da Alivate. Ela que é influenciadora, criadora de conteúdo, gente. Mas o Vida e Estilo quer saber um pouquinho sobre moda, já que nós acompanhamos o teu trabalho lá nas redes sociais. Fala bastante sobre moda, a gente já conheceu um pouquinho da tua história no quadro anterior.
Quem não estava assistindo, não tem problema, você pode correr no nosso canal. Se você está assistindo depois, assista lá no canal do YouTube, tá? Que fica salvo lá. Ou na quarta-feira tem reprise do Vida Estilo. Ali, conta pra nós um pouquinho agora. Você sempre gostou de moda? O que te inspira, assim, a criar esses conteúdos de moda lá nas redes sociais? Eu acho que eu sempre fui bastante ousada e bastante antenada também. Ousada no sentido de usar coisas que eu me identificava, independente de qualquer coisa. Ou, por exemplo, independente da idade. Então, ou da tendência, ou do que as pessoas pensam. Exatamente. Então, na verdade, eu sempre fui até um pouquinho na contramão da tendência. Eu uso as roupas que eu considero confortáveis, que fazem sentido pra mim. Tá. E não me apego muito em, assim, obrigatoriedade disso ou daquilo. O dia que eu tô querendo sair de calça de moletom e blusa de moletom, eu saio assim. Tirei agora o boné, mas o boné é uma peça que no início eu senti... Te acompanha muito. Me acompanha muito porque é o meu estilo mesmo. Que legal. E eu percebi que no início, quando eu criava os vídeos de looks, sempre tinha uma certa resistência das pessoas em eu incluir um boné naquele look específico. Só que como faz parte dos meus dias... eu gosto de usar, sempre gostei de usar, eu insisti. E hoje em dia eu vejo que as pessoas às vezes até esperam que, quer ver que ela vai colocar um boné aqui nesse look também. Então, já faz parte da tua imagem. Já faz parte, não, claro que eu não uso isso todos os dias, nem o tempo todo. Sim, mas tem contexto, né? Tem contexto, mas em muitas situações como hoje, por exemplo, que eu dá um toque especial. Adorei que você colocou o boné assim no look, ele fechou totalmente, achei lindo. Exatamente. Como eu tinha um compromisso correndo, eu saí de casa com o cabelo molhado, eu falei, eu vou colocar um boné. Tava um pouco garoando, né? Então é isso mesmo. Mas assim, com relação à moda, tanto que quando eu fiz aquela parte de coloração pessoal, de estilo e tudo mais, eu não consegui me encaixar em uma coisa só, porque eu percebo que eu tenho um estilo que é só meu. Tem dias que eu quero colocar um salto, que eu quero colocar um vestido, que eu quero... E tem dias, como eu falei agora há pouco, que eu quero sair de legging e moletom, ou calça de moletom com blusa de moletom. Então, esse é o meu estilo, é o estilo... Mas a diferença é que você não coloca qualquer moletom ou qualquer calça leg e sai toda desleixada. Você tá sempre com muito estilo. E é isso que a gente admira, né? E a gente quer a inspiração desses looks. Quero que tu nos diga, assim, quais são as peças que as mulheres aí que estão nos assistindo, as principais. Tu acha assim, não pode faltar no guarda-roupa para compor looks assim com estilo, ou para dar um toque de estilo, assim, para quem quer iniciar nessa a usar na composição dos looks. Olha, tem algumas peças, por exemplo, de parte de baixo, eu acho que uma boa calça jeans é sempre um investimento, uma boa pantalona também, pantalona que seja fluida. Para não errar, pode ser uma preta, porque aí você vai ter sempre aquele look que é um coringa. Outra coisa são blazers. Eu tenho muitos blazers e essa é uma peça que eu acho que se eu estivesse só com essa camiseta e essa calça jeans, seria uma proposta de look. Se eu coloquei o blazer, ele já me permite eu ir numa reunião de trabalho como eu fui antes. Com certeza, ele dá um estilo, uma elegância. Exato. E conforto. Conforto, eu tô com um look super confortável, eu tô de tênis, calça jeans e camiseta, mas colocar o blazer, né, já elevou um pouco esse look. E aí, pra ser uma marca pessoal, o meu boné. Mas então tem essas peças que eu acho que são coringa realmente que você deve ter. Um ou dois bons blazers, não precisa ter uma infinidade, não é necessário. Eu particularmente... Peças chaves ali que fazem a diferença. Eu tenho vários porque eu trabalho com isso, né? Que eu trabalho com criar conteúdos com roupas. Mas uma dica, por exemplo, é que eu compro muito em second hands. Eu compro em brechós, em
apegos, em bazar de amiga. Então, eu também faço essa moda circular. Que legal. Né? Que eu acredito bastante na moda circular, em darmos uma freada no consumo excessivo. Então, assim, são algumas peças que você pode ter para você, né, começar a mudar um pouco o seu estilo, até dar uma elevada no seu estilo. E ter versatilidade ali no dia a dia, opções, né, Ari? Olha, esse blazer é azul marinho. Eu acho ele um coringa. Eu acho que um blazer azul marinho é uma coisa assim que você pode usar tanto de dia quanto de noite e você vai estar sempre bem. A pantalona preta, a calça jeans você também consegue transitar muito bem hoje, né? E a calça é aquilo, se você tirou o tênis agora, coloca um escarpão, você já tá pronta para outra ocasião. Exatamente. Maravilhoso. O bom é que hoje em dia a moda nos permite muito isso, né? Eu acho que um dos grandes benefícios das redes sociais foi difundir vários perfis diferentes, né? Então, hoje em dia você vê as pessoas que se vestem de uma forma mais elegante e sempre mantém aquilo, mas ao mesmo tempo você vê outras que é bem despojado e também tem um meio termo ali. Sim. Então isso eu acho que é um dos grandes benefícios das redes sociais, é que você teve acesso a muita informação. Com certeza, mas eu acho que a tua marca assim registrada, se eu fosse falar sobre os conteúdos, né, a forma como eu enxergo você, eu acho que tu realmente é bem ousada e tu nos traz, amplia a nossa visão daquela roupa, assim, aquele estilo que a gente acha, não é mais para nossa idade. Exato. Isso foi maravilhoso, porque assim a gente se desafia a usar, a dizer, não, gente, não é só para, né, mulheres de tal idade, a gente pode usar, a gente pode se desafiar, a gente pode testar, né, Ali, e ver se fica bom com o nosso corpo, com o nosso modelo, né, de corpo, com o nosso estilo. Sim, exatamente. Tem aquela estética clean girl, que até eu tenho alguns conteúdos montando alguns looks nessa estética clean girl. Isso. Não por ser mais usado por meninas na faixa de 20 anos, que eu que tenho 50 não posso usar. Claro que eu adapto para o que eu já tenho, eu adapto para o meu gosto pessoal. Tu faz adaptações, né, Ali? Eu faço adaptações, principalmente adaptações no sentido de usar o que eu já tenho de formas diferentes. Então essa é uma adaptação das que eu mais gosto de fazer. Sim. É pegar uma peça que eu já usei sempre com um escarpão ou com um blazer e usar ela ali com uma bermuda jeans e um tênis. Então eu gosto de fazer essas adaptações, de mostrar que é possível sim. E que principalmente a questão de elegância ou qualquer coisa assim é muito mais a atitude de quem está usando aquela roupa do que qualquer outra coisa. Com certeza. Então, é nesse contexto, assim, não só a atitude como... Eu me visto muitas vezes muito como uma moleca, assim, de boné e tal. Então, é como eu tô me sentindo naquele momento. E é isso que eu tento transmitir através das roupas. Claro. E agora falamos de tênis, gente. Tênis, Ali, você tem também uma gama de opções? Ou assim, não, Ali, são peças chaves, cores, o que tu sugere, assim, para quem quer começar a usar tênis? Eu te confesso que eu comecei há pouco tempo a me desafiar, a criar looks, assim, mais confortáveis com o tênis. Eu acho que você tem que ter dois estilos de tênis. Tá. Um que seria mais, assim, street mesmo, né? Que é um tênis que você pode ser esse aqui ou aquele outro modelo da outra marca. Que seja um street com uma sola reta. Que você pode colocar com um vestidinho, que vai ficar super legal, mas você também pode colocar com uma saia mais curta, com uma saia mais longa, com calça, que ele vai transitar bem. E um outro é um tênis esportivo. Esportivo. Os tênis esportivos estão muito em alta, assim como
toda a moda de roupas esportivas está muito em alta, né? Que é aquela pessoa que saiu de um compromisso de atividade física e vai para outro, ou então vai em outro antes e depois vai fazer uma atividade física. Tem se usado muito isso, e os tênis esportivos entraram nessa mesma onda. Então, se você tiver um tênis esportivo bacana, que você pode tanto usar para praticar esporte, como para colocar com uma legging ou uma bermuda. E é aquela opção, né, para aqueles dias mais corridos, você vai fazer, dependendo da profissão da pessoa, vou fazer visitas, né, vou participar de uma feira, de um congresso que você caminha bastante. Exatamente. Tô com as pernas cansadas, enfim, para aqueles dias que você quer conforto mesmo, gente, né? Sim, porque você o pode salto, ele colocar, cansa. Você pode colocar um blazer, uma calça de alfaiataria e um tênis esportivo no pé, que vai ficar muito legal. Com certeza. Vai ficar Então, se super você bacana. quer mais dicas, quer acompanhar o conteúdo que a Ali produz lá nas redes sociais, tá passando aí o @ para você já seguir o canal dela lá do TikTok e do Instagram. Ali, obrigada. Eu que agradeço. Adorei as dicas. Vou continuar seguindo lá suas dicas, me inspirando aí para construir mais looks confortáveis, que eu tenho me desafiado também. Ai, que bom. Eu fico muito feliz. Eu agradeço demais o convite. Foi um prazer e uma honra participar do seu programa. Honra nossa conhecer um pouquinho mais da Ali Veit aqui na sua casa. Obrigada, viu, Ali? E você fique por aí, porque nós já voltamos. Vamos fazer um rápido intervalo, mas tem mais vida e estilo. Já voltamos. Bem-vindas a mais um Pode Era, e hoje eu estou com uma convidada maravilhosa que eleva a autoestima de muitas mulheres, inclusive a minha. Ela é master educadora e referência em naturalidade, 8 vezes premiada, chiquérrima, e ela transforma a vida de muitas mulheres através dos cílios. Bem-vinda, Poliana Baum. Olá, Aline. É um prazer estar aqui prestigiando desse teu programa, de fazer parte desse momento. E, né, já vamos pentear essa sobrancelha também. A sua obra de arte, não é a minha mesmo? obra de arte linda e maravilhosa, né, como sempre. E ela que cuida, gente, dos meus cílios, da minha sobrancelha, do meu Hidra-Gloss. Sempre que eu tô ali na régua, que eles falam, né, que a régua da mulher é a sobrancelha feita. É a Poliana que faz esse trabalho maravilhoso. E, Poli, vamos começar do início. Como que você entrou para a área dos cílios? Que foi em 2018, se eu não me engano. Mas você começou já fazendo cílios ou estava em outra carreira? Então, eu comecei na área da beleza. Eu já trabalhei como manicure, já trabalhei em salão como auxiliar de cabeleireira. E eu comecei fazendo faculdade de estética. Porém, eu não estava me identificando assim com a área corporal, facial. E um belo dia eu decidi fazer o curso de extensão de cílios, que estava em alta, o fio a fio, não existiam outras técnicas, por curiosidade. E não foi dentro da faculdade, eu tranquei a faculdade e acabei fazendo esse curso, que durou um dia. Foi perrengue, gente, porque era totalmente diferente de hoje em dia. E acabei me apaixonando pela profissão. Então, desde aí, eu só fui me especializando, querendo melhorar a minha técnica, né? Tudo que tinha de novidade eu já queria fazer. E, Poli, você é referência em cílios naturais. E tem muita gente que tem esse receio de fazer extensão de cílios porque acha meio exagerado. E você quebrou esse tabu trazendo um olhar mais leve, uma coisa mais elegante, sofisticada. Como que você conseguiu fazer isso? Dar os cílios, que é a extensão, com um toque de naturalidade. Então, na verdade, eu sou uma pessoa suspeita a falar porque eu amo cílios natural, mas delicadinho, né? Então, assim, de forma natural, eu fui conquistando esse público, né? De mulheres que são mais sofisticadas e que gostam, né? De uma extensão de cílios mais delicada, mais natural, sem muito exagero. Então, eu sempre fui em busca de trazer sempre algo prezando por isso, pela naturalidade. E deixa eu te perguntar, se você pudesse dar uma dica para uma lash designer que quer se especializar, que quer se destacar, qual seria essa dica? Então, o meu principal conselho é buscar sempre estar se atualizando, fazendo cursos, estudando novas técnicas
e estar sempre trazendo novidades para suas clientes. Eu faço parte desse projeto também, porque para quem não sabe, eu sou fotógrafa e videomaker e eu estou fazendo parte de um projeto de curso online. Como a Poliana comentou, ela é master educadora, ela ensina outras mulheres essa profissão e agora vai acontecer um curso online, né, Poli? Conta aí para as meninas que estão nos assistindo, as lestes, o que elas podem fazer para acessar esse seu curso online, para participar aí desse lançamento que vai acontecer. Então, meninas que têm interesse em estar aprendendo novas técnicas avançadas, é só acessar daí o QR Code para estar entrando no grupo de pré-lançamento. E esse curso, ele é para iniciantes, pessoas que estão em nível intermediário? Para quem você indica esse curso? Esse curso é para lestes que já trabalham na área e querem buscar aperfeiçoar sua técnica, trabalhar com umas técnicas mais avançadas, técnicas tendências, efeito Fox, efeito sirena. Então, é só você entrar lá no grupo de pré-lançamento que você vai aprender tudo isso. E agora, Poli, a gente vai fazer um bate-bola, jogo rápido. Vou te fazer algumas perguntinhas e você vai me responder com a primeira coisa que passar na sua cabeça. Um erro que todo iniciante comete. Querer ser muito rápida e não entregar qualidade no serviço. O que nunca pode faltar no seu kit. Pinças, as minhas pinças. E cliente ansiosa pelo resultado, é dor de cabeça ou amorzinho? É dor de cabeça. Se você não fosse leste, o que você seria? Fisioterapeuta, talvez? E a nossa pergunta que é de praxe aqui, qual é o seu superpoder? O meu superpoder é ser autodidata. Você corre atrás, né, amiga? E muito obrigada por ter participado do Empod Era, Poli. E você, poderosa, que é Lash Design e que quer participar do lançamento da Poli, você vai ter um desconto especial acessando o QR Code aqui da tela, não é mesmo, Poliana? Sim, obrigada eu, Aline, pelo convite. Foi muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada. Beijo e se empodere! E hoje o nosso quadro de beleza e autocuidado vai além das superfícies. Nós vamos conhecer os bastidores de uma marca que leva saúde, beleza e autocuidado para dentro das casas das famílias brasileiras. Nós estamos aqui na fábrica da My Health. Confira conosco um pouquinho da história dessa marca. E quem vai nos guiar por esse tour é a Geisa Cividini, que está aqui comigo. Obrigada por nos receber o programa Vida e Estilo aqui, Geisa. É um prazer, Aline, ter vocês aqui com a gente hoje, contando um pouquinho da nossa realidade, o que é uma indústria, né? Com certeza, ela que é uma mulher visionária, gente, e conhecedora aí de autocuidado, inteligente, né? Tanto que fundou essa marca aí, a My Health, que é uma marca que se preocupa muito com o meio ambiente e com as pessoas que vão usar. Por isso que eu quero conhecer um pouquinho mais da essência dessa marca, como é que surgiu a ideia de construir uma marca assim, tão acolhedora. A My Health nasceu de um desejo de realmente o autocuidado acessível a todos nós brasileiros e onde é uma marca que quer entregar qualidade, eficácia e ao mesmo tempo a sustentabilidade, né? Essa vamos dizer assim, os nossos pilares que nos norteiam. Com certeza. E isso reflete muito na qualidade dos produtos também, sim, né, Geisa? Qualidade é algo que a gente não negocia, né? Qualidade é fundamental para nós. A gente não abre mão da qualidade. Eu sempre comento que os nossos produtos, a nossa marca, a gente não coloca no mercado nada que eu não usaria em mim. Ou que eu não deixaria a minha família usar, né? Então, eu não conseguiria vender um produto, oferecer um produto, que né? você mesma não fosse usar. Defender uma marca onde eu não usasse em mim. Com mesmo, certeza. Né? E eu sei que a marca ela tem um diferencial aí que tem se destacado, e eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa preocupação com a quantidade, por exemplo, de alumínio, sim, né, que sim. é bem mínima, Isso. né, agride menos a pele, é isso? Explica um pouquinho para nós. Nós lançamos recentemente agora uma linha de antitranspirante
72 horas, né? Nós já temos outras linhas de antitranspirante que eu posso falar um pouquinho também, mas nós acabamos de lançar uma linha de antitranspirante 72 horas sem alumínio, zero. Sem alumínio. E é a primeira do país, nós não é? somos uma das pioneiras em 72 horas, Que né? bacana. E nós também temos a linha que é o Benbil, que é uma linha de antitranspirante 100% vegana. É uma linha de produtos que carrega com ele a base d'água, né? Então nós fomos pioneiros no mundo, temos patente, é um produto em aerosol, 0% de solventes, parabenos, alumínio e totalmente à base d'água. Que bacana. E de onde vem, Geisa, essa preocupação assim de produzir produtos que agridam menos os usuários, né? Eu acho que esse é um conceito que vem pelo mundo, né, Aline? Que hoje, inclusive no Brasil, não é tão difundido ainda esse desejo pelo consumidor cuidar mais do meio ambiente, cuidar um pouco mais da saúde. Isso já é muito usado e convencional na Europa, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente precisa ainda implantar essa cultura, né? E então a gente tem trazido isso, carregando. Tem muitos movimentos acontecendo em volta disso. E a My Health nasceu para isso, né? Para realmente cuidar, seja um autocuidado sustentável, com preocupação, o quanto mais natural possível. E o mais legal de tudo isso é que a gente quer demonstrar para o consumidor que para tudo isso não precisa ter um alto custo. Isso que eu ia falar agora, né? gente. E isso também é um pilar da marca, que a gente tenha uma marca sustentável, de autocuidado, o mais natural possível, com um custo que agrada a todos. Acessível a você que está aí nos assistindo, gente. Não é um produto que tem um alto custo de mercado, que você vê ali, não agride, né? Geralmente esses produtos... Imagina que cada claim que a gente acrescenta numa linha de produto, numa nova marca, isso traz junto um custo elevado. Claro. E não, a gente está aqui para demonstrar que realmente é possível qualidade, eficácia, sustentabilidade e com um custo que cabe no bolso de todos nós brasileiros. Com certeza. E dentro da linha da My Health, nós temos aí vários produtos, né, que atendem aí desde o autocuidado com a mulher, com o homem, cuidado com a casa. Isso, nós temos... dentro da My Health nós temos várias marcas que está ali caminhando com a gente. Nós temos a Sun Prime, que é uma linha de protetores solares. Nós temos ele em aerosol e temos também ano passado nós lançamos ele em creme, loção cremosa, né? Isso é maravilhoso. Isso. Daí temos a Sun Prime, depois temos uma marca que é a Repeller, que também nós temos uma linha bem completa de repelentes. Que cuida da família inteira, né? Desde a criança, o adulto. Exatamente. E aí nós temos a Mood, que eu acredito que é a nossa marca mais forte hoje, que a gente carrega, o antitranspirante. Nós temos uma linha de fixador de cabelo, mousse para cabelo. Então, é uma linha muito completa de autocuidado, espuma de barbear. Então, a gente tem uma linha bem ampla. Bem ampla, inclusive... E a gente é uma máquina de lançar produtos, né? Vem muita coisa nova por aí. A gente tem muitos lançamentos esse ano ainda para acontecer. A gente gosta de trazer inovação, né? A gente está sempre inovando. Agora, sempre de olho no futuro aí, nas novidades, né, Geisa? Sempre de olho também no movimento, né, do consumidor, o que o consumidor busca. Porque então, muda bastante também a forma do consumidor consumir, né, os produtos e aquilo que a gente tem um desejo ali diariamente de estar usando, né, no autocuidado, sempre uma novidade diferente, então as marcas precisam realmente se adaptar. Sempre muito atento com as novidades, o que a gente pode agregar na nossa linha de produtos. Com certeza. Mas você que está aí nos assistindo, vou pedir para você ficar conosco
Não saia daí, nós vamos fazer um rápido intervalo e na volta, gente, a Geisa vai contar uma super novidade que eu sei que tá vindo um prêmio por aí, que eu tenho certeza que vocês vão gostar de saber. Nós já voltamos. Sou como você. Gosto de cuidar da saúde, seja na correria da rotina ou fora dela. Sou intenso 24 horas por dia. A transpiração me fez evoluir. Sou diferente dos outros. Inovador. Sou natural, saudável. Assim como você, sou composto principalmente de água. Sou sustentável. Essa é a minha natureza. Eu sou o BemBio, a evolução do antitranspirante. Nós estamos de volta aqui com a Geisa Cividini, num bate-papo muito gostoso, gente, falando sobre beleza, autocuidado e a importância, né? Uma marca tão expressiva como a My Health, que tem trazido produtos com muito cuidado para as famílias brasileiras que estão nos acompanhando aí. Você que está assistindo pode usar esses produtos com toda a confiança, né, Geisa? Sim, muita segurança, né? É importante falar também que todos os produtos que a gente coloca no mercado exige um teste, né? Um teste que a gente precisa fazer para comprovar a eficácia. Então, quando a gente vai lançar um produto, não é simplesmente não assim, simples, né? Não é só dizer que não usa um produto e eu vou colocar lá os claims 72 horas. Não, a gente precisa ter comprovado isso para que o órgão, né, que regulamenta esses produtos. Sim, e eu fiquei sabendo que vocês têm um selo também aí. Sim. Que é o selo de aterro zero. Isso. O que isso significa, assim, para quem está nos assistindo? Qual a importância de obter um selo desse? A gente acabou de receber esse selo, né? A gente ainda não... Você está sendo a primeira, né? O primeiro programa, a primeira... meio de comunicação a estar sabendo desse selo de aterro zero. Todos os nossos resíduos que a gente gera aqui na indústria, a gente não descarta ele na natureza sem passar por um tratamento. Porque é esse descarte que acaba agredindo a natureza, sim, né? Gera um monte de problemáticas. Sim. E então, aqui não existe isso. Não. Tanto água, tudo que você pensar em resíduo que uma indústria gera. Vamos pensar o resíduo que uma casa gera, né? Sim. Então, olha a quantidade de resíduo que uma indústria gera. Então, todos os resíduos, eles são reaproveitados e não são descartados na natureza. Nossa, isso demonstra ainda mais a preocupação, não só com o produto, mas sim com a natureza, né? Isso. Tudo isso, né, Aline, gera um custo elevado para a empresa, né? Mas o que a gente quer que o consumidor enxergue na nossa marca, na nossa empresa, é realmente cuidado, né? Que nós estamos aqui com o propósito de levar ao nosso usuário da nossa marca o melhor que a gente pode. Então, a gente sempre vai estar ligados no que há de melhor, no que a gente pode fazer, contribuir para o meio ambiente, com certeza, para a saúde de toda a família brasileira, né? E tem também a parte ali do CO2. Sim, nós estamos recebendo esse prêmio porque a nossa linha de antitranspirante ela foi destaque. Olha! Onde nós temos o tubo mais leve do mundo nessa categoria. Nossa, olha que bacana. Vocês têm o tubo mais leve do mundo. Isso, nós temos 17% a menos de peso no nosso tubo. Ou seja, usam menos material, agride menos a natureza. E desse material ainda 25% do que é usado para a produção dessa embalagem da nossa linha de antitranspirante, 25% é de material reciclado. Então, nós temos 17% em peso menor, né? E 25% desse tubo com material reciclado. Com isso, a gente gera menos impacto ainda para o meio ambiente, porque nós emitimos menos CO2.
Que legal, Geisa. Gostei de saber disso, porque realmente, para quem é consumidor e se importa com isso, acho que cada vez mais a gente deve se importar com o impacto, né, das marcas, do que a gente consome na natureza, porque afinal de contas é o futuro e a gente precisa se preocupar para os nossos filhos também, para as outras gerações que vêm aí, em deixar um mundo melhor. Sim, né? sim. E eu tenho certeza que a My Health tem essa preocupação, porque já demonstra desde a sua produção aqui com descarte consciente, né? Recebendo prêmios aí que você que está nos assistindo pode não compreender, eu não sei qual é a importância. Gente, é muito importante para as marcas que têm esses selos, transmite muita confiabilidade para você, consumidor que está aí nos assistindo. Então, pode confiar, pode buscar aí a farmácia, o supermercado mais próximo da sua casa e procurar os produtos que vocês estão vendo aí na tela. Geisa, eu quero aproveitar para pedir para você deixar uma mensagem, né, para nossos telespectadores aí, uma mensagem de autocuidado. A My Health é sobre bem-estar possível, real e diário. Com certeza, Geisa, e com tanto cuidado assim, a My Health demonstra que é possível sim cuidar de todos, né? Isso. Diariamente. Gente, muito obrigada, Geisa, obrigada por receber aqui Aline. o programa Vida e Estilo, contar um pouquinho da essência dessa marca que tem aí ganhado o coração dos brasileiros dia após dia. Eu desejo muito sucesso. E o Vida e Estilo vai ficando por aqui. Sábado que vem tem mais, às 15h30. E não esqueçam, quarta-feira tem reprise. Não esqueçam de chamar toda a família para assistir. Porque vocês sabem, né? A vida é um estilo e por aqui a gente celebra todos.